Vai mandando um aviãozinho que eu vou começar um tema super importante sobre frustrações. Esse nosso encontro de segunda-feira tem esse propósito, a gente trabalhar temas super importantes e, inclusive, temas que nos elevam, né, enquanto seres humanos, enquanto indivíduos. Tudo bem com vocês? Amanda, tá tudo bem? Vinícius, estão me ouvindo bem? Tudo certinho aí? Eu vou começar bem assim de leve aqui com esse tema de frustrações, né? Perguntando para vocês se vocês têm ou tiveram alguma frustração na vida de vocês. Já tiveram alguma? Coloca para mim, sim, para eu saber se tem alguém aqui que não teve nenhuma frustração. Me conta aqui. Marilina, Rosana, Vinícius, Amanda, quem entrou agora. Escreve para mim. Já teve alguma frustração? Sim ou não? Vamos lá. Responde para mim. Oi, Silvana. Dai Silvanutri. Daiana deve ser Dai. É Dai? Dai de Daiana? A Alina já tá falando que sim. Boa noite quem tá entrando agora, gente. Eu tô aquecendo aqui no Segundou, porque como eu entrei um pouquinho mais atrasada de um imprevisto que eu tive, então eu tô indo devagar pro Instagram e avisando. E vocês, olá, Deise, boa noite, bem-vinda ao Segundou. Hoje com um tema super importante, gente, frustrações. Quem não tem frustrações e como lidar com as frustrações, seja nossa, dos outros, dos filhos, de tudo na nossa vida, tenho certeza que vocês vão sair daqui diferentes do que vocês entraram. Que a proposta do Segundou é essa, né? A gente conversar sobre temas que nos elevam, nos faz ver a vida de uma outra forma. Então, eu costumo falar que depois que a gente vê, não tem como desver uma situação, né? Então, o intuito de hoje é trazer esse tema de frustrações para a gente entender e fazer de uma nova maneira. Que a gente olha a vida de uma outra forma, sabe? E aquilo que a gente passa muitas vezes, né? Sozinha ali nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, né, nos nossos pensamentos, quantas frustrações, quantas coisas. E aí eu fiz uma pergunta. A Alina já respondeu ali para mim, ó, que sim. Eu fiz uma pergunta enquanto vocês vão mandando um aviãozinho aqui para chamar mais pessoas para nossa live, aqui nosso encontro do Segundou. E eu fiz essa pergunta, se vocês já passaram por alguma situação de frustração. Vocês já se sentiram frustrados alguma vez na vida ou não? Ou nunca tiveram uma frustração? Então, a Aline tá aqui, ó. Quem teve, coloca um sim. Estou aquecendo agora pra gente entrar no tema. Enquanto isso, dei um minutinho aqui para avisar mais pessoas e vir participar conosco do Segundou, né? Que é esse momento super gostoso de reflexão juntas. Eu sempre dou parabéns para quem tá aqui, que eu elogio muito vocês que estão aqui, que são pessoas que querem ser melhores. Querem ser melhores não é para comparar com ninguém, querem ser melhores para si mesmos, né? Ser melhores pessoas. Fátima, boa noite, bem-vinda ao Segundou. Estou elogiando aqui a turma do Segundou, gente, que é uma turma de segunda-feira, né? Um dia que eu tenho certeza que todo mundo correu, fez de tudo para poder estar aqui também. Então eu dou Peraí que vai voltar, voltou. Thaís também chegando agora. Então, gente, eu dou parabéns, sabe? Para quem, quando eu vejo pessoas que querem crescer, evoluir, se tornar seres humanos melhores, autoconhecimento e tudo isso porque quer ser melhor, às vezes mães, né, que querem ser melhores, gente, eu fico muito feliz e dou assim realmente os parabéns para vocês, porque é esse o caminho, né? E vocês estão aqui, a Adriana também entrou, muito boa noite. Então, gente, estamos aqui para falar sobre um tema super importante, frustrações, né? Quem que já não passou por alguma frustração na vida? Até foi a primeira pergunta que eu fiz aqui. Se vocês já passaram por frustrações, é óbvio, né? Eu sei, tenho certeza, porque aqui são seres humanos e todos nós passamos por frustrações, né? Dificilmente alguém vai falar, não, nunca tive uma frustração, né? Não, é impossível. A partir do momento que nós estamos na vida, nós estamos sujeitos a frustrações. Então, primeira coisa que eu quero começar trazendo para você, para a gente entender o que é essa frustração, né? O que significa essa frustração? A gente entende que é algo que a gente queria e não aconteceu,
né? Isso a gente sabe que é algo que a gente queria, desejava que fosse de um jeito e acabou sendo de outra forma, né? Então, esse sentimento é um sentimento quase que de impotência, de um desânimo, né? Ocorre quando algo não sai da maneira que a gente queria, né? E essa expectativa, até eu fiz um roteirinho aqui, porque é um tema tão amplo que dá pra gente ficar horas falando. Então, eu falei, vou fazer um roteiro para poder falar tudo de melhor para vocês. Aproveita, gente, nesse aquecimento, manda um aviãozinho aqui, depois eu esqueço de pedir para mais pessoas que vocês acham que pode se beneficiar de estar aqui. E eu gosto que pergunta, a gente vai trocando ideia, então é super gostoso estar aqui junto com vocês nesse momento ao vivo, né? Então, gente, nós temos uma expectativa de algo, né? Nós temos o desejo de algo, e aquilo, quando não é satisfeito, nos frustra. Então, nós temos frustrações por algo que não foi de acordo com o nosso desejo. Só que daí, nós temos dois tipos de frustração. Nós podemos ser de algo que a gente tem, que a gente não realizou, nós, né? Ah, eu queria tanto começar a minha dieta e hoje eu, nossa, comi errado. Ah, eu queria tanto ter iniciado lá na academia, ah, e hoje eu não fui. Eu queria não ter gritado com meu filho, ai, gritei com meu filho. Então, nós temos frustrações, às vezes, com expectativas, coisas que nós colocamos para nós mesmas, né, mesmos, e não fazemos, não realizamos. Então, esse é uma frustração nós, com a nossa vida, com a nossa pessoa, com os nossos objetivos. E também tem a frustração que nós depositamos alguma expectativa em algo ou alguém e aquilo não se realiza, né? Então, eu queria que o marido, ou que a amiga, ou que a situação, ou que aquelas férias, ou que aquele lugar, ou enfim, tem uma expectativa e às vezes aquilo não corresponde à realidade que você colocou e aquilo também gera uma frustração. Então, estou começando com esse assunto agora. Olá, boa noite. Quem tá chegando, o Meg tá chegando, boa noite. Estamos aqui no Segundou para conversar sobre frustrações. Tá bem no início. Seja muito bem-vinda. Quem está aqui pela primeira vez, gente, o Segundou é nosso encontro de segunda-feira, às 10 horas, pra gente poder 10 horas e 1 minuto. Hoje até entrei um pouquinho mais atrasada porque eu tive um imprevisto. E agradeço a compreensão de vocês. Dizer que aqui é o nosso momento de sermos pessoas melhores para também educarmos melhor, né? Quando nós falamos de filhos, muitas vezes a gente tem que olhar que nós precisamos também abrir espaço para o novo, para algo que precisa crescer dentro de nós para a gente poder fazer isso pelo outro. A gente não dá aquilo que a gente não tem, né? Então, a proposta do segundo é nós olharmos para algumas questões e podemos trazer isso para nós, para o outro e para o todo. Então, todo mundo sai ganhando, né? Não só o outro, mas nós também. Não só a gente, mas o outro também. E todo mundo sai ganhando e o planeta melhora e tudo melhora. Então, é essa nossa proposta aqui, juntos, né? Então, eu fico muito feliz de ter vocês. Continue mandando um aviãozinho aqui, porque hoje eu entrei um pouquinho atrasada, só para comunicar às pessoas que sempre estão aqui no Segundou, que é muito bom. E eu estava falando da frustração, nós, com os nossos desejos e com as expectativas que nós temos nos outros, né? Só que aí, gente, a frustração, ela pode nos levar ao quê? Ao desânimo, que a gente desanima, né? Ou senão fica decepcionada, desestimula, sabe? Fica incomodada, né? Aquela pessoa não fez aquilo que a gente queria, ou a gente mesmo, nós não conseguimos. Então quer saber? Nem vou, eu falei que eu ia começar hoje, já comer direito. Olha, já frustrei hoje, então deixa, perdi a semana. Só a semana que vem que eu começo. Então, nós temos alguns comportamentos que nos levam para baixo, nos levam para o negativo, nos levam para o sentimento ruim. Quando a gente frustra, nos leva para algo que só nos deixa pior, né? Só nos põe mais para baixo. Só que a frustração, ela tem um lado que é essencial. A frustração tem um lado que é essencial. Quando eu comecei aqui o Segundou perguntando se todo mundo aqui já frustrou alguma vez na vida, né? E que eu acredito que todos iam responder sim. Então, a frustração faz parte do humano.
Mas será que ela faz parte só para coisas ruins? Será que ela faz parte só para a gente ficar chateado? Será que ela faz parte só para a gente ficar desanimado? Será que as frustrações fazem parte só para a gente ficar com raiva? Só para a gente achar ruim da vida? Será que o papel da frustração é só o negativo? E é isso que eu quero trazer de reflexão hoje para vocês. Porque as frustrações, ela tem um papel essencial na vida do ser humano. Essencial, que é o desenvolvimento da nossa mente. Nós não temos como ser seres humanos mais fortalecidos, ser seres humanos mais evoluídos, se a gente não souber lidar com as frustrações, se a gente não entender as frustrações. Não tem como. A frustração não é só ruim. Ela não veio só para te deixar pior, desanimada, chateado. A frustração veio para te trazer algo. E muitas vezes esse algo não é notado, não é percebido. Fica só na chateação. Fica nada. Tassi! Bem-vinda! O Lu entrou. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Que bom, gente. Esse segundou aqui para essas mulheres maravilhosas. Tem homens aqui também maravilhosos que querem saber mais sobre a vida. Como a gente... Hoje eu tô trazendo um tema super importante, que são as frustrações, né? Como que a gente cuida de alguém? Isso é a proposta do Segundou, né? Para quem tá entrando agora. Como que nós cuidamos de alguém se a gente não cuida primeiro de nós, né? Se a gente não sabe lidar com algumas coisas, como que a gente pode passar isso para o outro? Ninguém dá o que não tem, né? Então é muito importante, essa é a proposta do Segundou, toda segunda-feira o nosso encontro para sermos pessoas melhores e assim podermos educar melhor também, né? Seja educar os filhos, né? Aonde nós estamos trabalhando, vivendo. Então, essa é a nossa proposta, né? De evolução, mas de autoconhecimento. E hoje eu tô trazendo esse tema super importante, que são as frustrações. Muitas vezes as pessoas encaram as frustrações. Quantas frustrações nós temos no dia a dia? Às vezes uma frustração que o filho não fez aquilo que você queria, que o marido não fez aquilo que você queria, ou que você gritou com o filho e você não queria ter gritado. São frustrações de objetivos, de metas, de expectativas, de desejos que não são realizados. E muitas vezes a gente para ali, no primeiro passo da frustração, que é ficar chateado, que é ficar desanimado, que é ficar descontente, não acreditar mais, né? Desgasta. Ah, eu não acredito mais, educar é assim mesmo, ou senão com a minha vida. E para ali, para no negativo. E a gente não entende que a frustração, ela tem um papel fundamental, um papel de autoconhecimento muito, muito importante. Só que eu vou trazer uma camada mais profunda ainda. Eu tô começando aqui, nós vamos chegar numa camada mais profunda, que eu tenho certeza que vocês vão sair daqui falando assim, agora eu olho diferente para quando eu estiver frustrada. Vocês vão passar amanhã por uma frustração, vocês vão lembrar e vocês vão ver diferente a vida. É essa a proposta do Segundou, da gente ver alguma coisa. Porque quando a gente vê, não tem como desver, né? A gente aprende a olhar de uma outra forma. E aí, gente, é a partir das experiências frustradas que nós aprendemos a crescer. Nós aprendemos a novas formas de agir. Porque se a gente não tivesse frustração nenhuma, como que a gente ia evoluir? Como que a gente ia aprender novas formas? Se tudo saísse retilíneo, né? E muitas vezes os nossos desejos são ligados ao nosso ego, a nossa parte mais involuída do nosso ser, né? Então, gente, o que acontece? O que eu quero trazer, que essa camada um pouco mais profunda para a gente entender? O que acontece hoje na nossa sociedade? Nós vivemos numa bolha material, numa bolha de prazeres, numa bolha de só coisas boas, né? Ninguém quer sair dessa bolha, porque aqui, a gente acredita, né? Aqui são os prazeres. Aqui a gente olha aqui,
não é só para ter curtição. Aqui não, a gente não quer nem sair porque é aqui que a gente vai ter satisfação. É aqui, nessa bolha aqui, ó. Então nós vamos consumir bastante, nós vamos comprar bastante, nós vamos divertir bastante. Olha, não para, né? Porque a gente tem que divertir de manhã e à tarde, à noite, daí a gente frustra porque não consegue, mas daí a gente compra mais alguma coisa e a gente vai e aí compra mais alguma coisa também, porque daí chegou o final de semana, eu também preciso me distrair, e aí eu fico frustrada, então aí eu vou usar de recursos, né? Seja de álcool, de droga, ou tudo que eu puder, porque essa bolha aqui, essa bolha que a gente vive, material, de prazeres, ela não tem fim, né? Porque é prazer, 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 e consumo e tudo relacionado a algo que a gente acredita que fora dessa bolha é pior, porque fora dessa bolha pode ter dor, né? Fora dessa bolha tem sofrimento e eu não quero sofrer, eu não quero ter dor, né? E a gente vai vivendo nessa bolha, né? Nessa bolha de prazeres, nessa bolha de matéria, nessa bolha de ego, nessa bolha de satisfações, né? E só que aí, nesse lugar que nós estamos e que nossos filhos muitas vezes estão sendo criados assim, tá? O que acontece aqui é o prazer, é o gostar, é o coração egoísta, é o medo de perder, é a baixa capacidade de amar, sabe? E nesse lugar, a gente acha que a gente tem tudo, mas na verdade ninguém é feliz. A gente acha que a gente tá feliz, mas a gente não tá feliz porque a gente precisa sempre mais. A gente precisa colocar mais coisas. Então não tem satisfação, tem uma eterna insatisfação. E os nossos filhos estão sendo criados assim. As crianças estão sendo criadas assim, fracas, porque aqui não deixa ninguém forte, gente. Aqui não evolui. Aqui é uma bolha que não evolui. É poupar qualquer tipo de sofrimento, poupar qualquer tipo de dor. Por isso que criar filho se torna algo assim muito trabalhoso, porque dói, porque sai do comodismo. A gente tem que se mexer. Por isso que tudo que dá trabalho, uma relação que precisa ser construída, um trabalho que precisa ser construído, uma educação que precisa ser construída, tudo que dá trabalho. Oi, Rê, boa noite. Quem tá chegando aqui? Ana Paula, Rê. Quem chegou aqui? Correia, Avan chegou aqui também. Gente, muito boa noite. Estamos falando sobre um tema aqui no Segundo sobre frustrações. Sejam muito bem-vindas. Grande abraço para quem tá chegando agora. Então, gente, o que acontece? Começa até um excesso de medicação. Ai, olha quem tá aqui, Nancy! Nancy tá aqui. Bem-vinda, Nancy! Essa bolha, gente, a gente começa muitas medicações. Oi, Emanuele, boa noite, bem-vinda. Obrigada, Nancy, obrigada, abraço, 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 abraço. Ai, eu amo encontrar pessoalmente, assim, dar um monte de abraço. Então, eu tô trazendo essa bolha, gente, como um reflexo da nossa sociedade de muito tempo. A questão tá tão séria que há mais de 20 anos eu vejo, ninguém pode sentir nenhum. Tudo que é para crescer, não quero, porque aí, voltou. Aí, gente, o que acontece? Quando nós temos um sofrimento, que é a privação de um bem, nós temos um sofrimento de algo que eu sou privada, eu não tenho aquilo, então eu entro numa esfera de sofrimento, né? Porque eu sou privada de um bem. Muitas vezes eu fico frustrado porque eu acredito que aquele bem, olha que eu tô dentro dessa bolha, eu acredito que aquele bem é uma necessidade que vai me fazer feliz. Eu acredito, porque eu tô dentro dessa bolha, então eu acredito que aquilo que eu não recebi, aquele bem que eu não tive, ele era essencial para me fazer feliz. E muitas vezes a gente está enganado. E a gente sofre porque a gente acredita
que a nossa felicidade, que o nosso bem-estar está ali. Entende? E o bem, gente, é justamente o contrário. Porque o bem não está num coração egoísta. O bem não está em pensar em si mesmo, em primeiro lugar, em terceiro, em quarto, em décimo, só pensar em si, né? No egoísmo. O bem não está nos prazeres imediatos. O bem está num projeto de vida. O bem está no doar ao outro. A satisfação de você ter a sua vida como um projeto de vida a ser desenvolvido. Entende? Então é o contrário, tá no servir, no mudar o coração, fazer aquilo que é preciso, não só o que a gente gosta. Porque nós estamos numa era, gente, que é tudo, eu gosto ou eu não gosto, né? Só fica no gosto. Eu faço o que eu gosto. É só o que eu gosto, só o que eu gosto, só o que eu gosto. Entende? Mesmo para fazer o que você gosta, você faz coisas que você não gosta. Porque senão, o que acontece? Mesmo que você queira e vá trabalhar em algo que você gosta, ou mesmo que você ame seu filho, você vai fazer algumas coisas que você não gosta, que é acordar de madrugada 3, 4, 5 vezes. Você vai ter que dar uma bronca, tirar uma coisa perigosa dele. Você vai ter que orientar. Você entende? Por mais que você ame, você vai fazer um monte de coisas que você não gosta porque você tem um objetivo maior. Se você ficar só na bolha, você não tem um objetivo maior. É só satisfazer prazer. É só satisfazer prazer. Então, o filho não respondeu daquele jeito que você queria, você frustra. Nossa, eu dou tanto amor pra ele, ele respondeu assim, mas ele não tá educado ainda. Ele não tá pronto. Ele não tá educado ainda. Nossa, eu já expliquei a tarefa pra ele e, ai, de novo eu vou ter que ir lá. Ai, entendeu? Então a gente não tem o quê? Paciência, a gente não tem as virtudes humanas. Por quê? Porque aqui é tudo imediatismo, é tudo prazer só pelo prazer. Entende? Qualquer pouquinho esforço é ruim, então não é bom, então não tá aqui nessa bolha. E quando a gente tá aqui, a gente tá muito envolto no nosso ego. A gente tá muito envolto em projetos muito rasos, muito curtos, não tem profundidade, não tem porquê. É só a realização pela realização. E o certo e errado, gente, nessa bolha, sabe como que é o certo e errado? É, eu me sinto bem ou não me sinto bem? Então eu não me sinto bem, então não é certo. Então eu me sinto bem, é certo. Eu não me sinto bem, não é certo. Olha que visão. Dentro dessa bolha, gente, até o certo e errado. Emanuele, verdade, temos que pedir paciência dos céus. Então, olha as mães aqui, né, falando sobre paciência. Paciência é uma virtude, que eu já fiz uma live, eu já fiz um segundou sobre a paciência, né? É uma virtude que a gente precisa desenvolver. Lembra que eu falo todo segundou? Nós temos como se fosse uma pirâmide, né? O ser humano, ele é para desenvolver o mais alto dessa pirâmide, que é sabedoria, valores e virtudes. Né? Nós viemos para isso. Nós não viemos para viver no raso, para a gente viver como animais. Nós não viemos para ser pais biológicos. Pais biológicos, qualquer animal é. Qualquer animal arruma comida para o filho. Nós somos pais espirituais. Todo ser humano nasceu para ser mãe e para ser pai espiritual. Seja de filho biológico ou não, seja mesmo quem não tem filho, quem não casou, enfim, é pai ou mãe espiritual de alguém. Porque isso é divino, isso já é da nossa existência aqui. Já é divino, já é, Emanuele, mais vale a pena. Também temos que ter o domínio próprio e aí o restante conseguimos. Então, isso mesmo. Esse domínio próprio, gente, que eu tô trabalhando em vários setores, né, das virtudes humanas, esse domínio próprio passa pelo autoconhecimento. Porque se a gente não se conhece, nós não conseguimos desenvolver as virtudes que eu preciso desenvolver algumas, você precisa desenvolver outras, cada um tem algumas que para mim estão mais desenvolvidas, outras não.
Depende da fase da vida também, né? Nós temos algumas coisas que estão mais em alta, mais em baixo, nosso cansaço interfere na nossa paciência, enfim, tem tudo isso, né? Mas realmente nós precisamos compreender que nós vivemos num mundo de prazeres. Essa bolha não é só os nossos filhos que estão sendo criados lá, sabe? Nós estamos inseridas numa bolha que é de bens materiais, é só de coisas rasas, só de coisas imediatas, qualquer coisa que dê um pouquinho de trabalho, ninguém quer. Então, ninguém quer construir uma relação, ninguém quer construir uma educação de filho, porque não é imediato. Você não fala uma coisa para o filho hoje, ele tá pronto amanhã. É com calma, sabe? E não é no eu, é no oposto, é no servir, é no plantar. Então, o que acontece? Qual a confusão que eu vejo? Filhos são herança do Senhor. Precisamos acordar para esta geração. Somos a esperança de um mundo melhor. É o que Deus espera de nós. Filhos são propósitos. Isso, gente. Lindo, Emanuele. Muito bem, lindo. Lindo, lindo, lindo. Então, o que acontece, gente? Quando a gente olha para esse certo e errado que está baseado só no gosto ou não gosto, me sinto bem ou não me sinto bem, sabe? Então, assim, vamos pegar numa coisa bem básica, né? Ah, então eu vou só dar chips para os meus filhos e bolacha porque é o que eles mais gostam. Eles mais gostam disso. Ai, dá muito trabalho ensinar para comer direito. Ai, dá muito trabalho. Ai, não, vou deixar. Entende? Então, o certo e errado ficou muito baseado em gostos. E o gosto da gente, ele é muito reduzido. Porque se nós nos deixarmos ir, ser levados pela vida, nós não nos desenvolvemos. Nós ficamos ali no ego. Nós ficamos ali nessa bolha. Entende? Então, olha a confusão que acontece. Muitas vezes, por exemplo, a mãe e o pai querem que o filho seja autônomo. Ai, olha, eu quero que meu filho seja autônomo, meu filho seja independente, saiba resolver as questões dele. Então, joia, quero que meu filho seja autônomo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar autonomia para ele, porque daí ele vai ser autônomo. Eu dando autonomia, ele vai ser autônomo. Gente, se a criança ainda não aprendeu a ser autônomo, como que ela vai ser autônoma? Aí ela não consegue fazer a tarefa sozinha, daí ela frustra, daí ela chora, daí ela vai mal na escola, daí ela não consegue ler direito, ela não aprendeu a ser autônomo. Então, se ela não aprendeu a ser autônomo, como que ela vai ser autônoma? É a mesma coisa que um agricultor, né? Ele tá plantando café. O objetivo dele é colher café. O objetivo dele é colher café. Aí ele coloca semente. Daí no outro dia, ele chega lá e ele já quer colher o café. Colher o café é o que ele quer, é o algo bom que ele quer. Mas você concorda que ele vai ter que acordar cedo, vai ter seca, ele vai ter que dar um jeito de irrigar, vai ter muita chuva, vai ter praga, ele vai ter que esperar o tempo, porque não adianta que não é o tempo dele, é o tempo de Deus. Existe um amadurecer dessa semente. Ele vai fazer um monte de coisa que ele não gosta para alcançar o que ele gosta. Entende? Então, gente, isso faz parte da vida. Nós temos que fazer coisas que a gente não gosta com o objetivo do que a gente gosta. E, na verdade, quando você tem um objetivo que você gosta, que você quer, aquela frustração não é tão ruim. Porque elas são, como a Emanuela está trazendo, são fases, são sacrifícios de fases, mas você tem um bem maior. Agora, se você não tem um bem maior, se você fica só no prazer, só naquela bolha, qual que é o céu daquela bolha? É muito raso, não tem brilho, né? Porque é só um prazer pelo prazer, entendeu? Então você não tem nem propósito de educar, você não tem propósito. É só dar comida, dar roupa, né? Pôr na escola e pôr para dormir. É muito raso, entende? Então, quando as coisas são assim, o que acontece é que você se frustra muito facilmente,
você não tem um objetivo maior, não tem porquê você tá ali sentando no chão, conversando, trocando uma ideia, ou você mesmo tentando ser uma pessoa mais paciente, desenvolvendo a sua paciência, desenvolvendo a sua tolerância, ou desenvolvendo sua ordem, ou todas as virtudes que precisam para aquele lar, aquela casa, ou você como mulher também se abastecer. Tantas coisas a gente tem para se desenvolver, gente. Tantas coisas que se a gente não tiver focado só nas coisas rasas da bolha, é um universo maravilhoso de outras milhares de coisas para desenvolver. Mas essa geração tem medo de sair dessa bolha, entendeu? Acredita que ali é a felicidade, que ali é a realização, que ali é o jeito certo de ser feliz, entende? E aí o que acontece? Nós precisamos educar a afetividade. A afetividade não está nessa bolha. Não está. Que é lidar com raiva, lidar com medo, lidar com desejos, lidar com iras, né? Nós temos que lidar com autocontrole, com a própria paciência. Como que a gente educa isso? Nós somos pais e mães espirituais. Nós estamos educando espíritos que estão ali naquele corpo. Nós estamos educando, eu falo que a gente não educa criança, né? Que a gente educa o adulto que mora na criança, né? Porque nós estamos educando, ele tá num corpo de criança, com entendimento de criança, mas você concorda que você não tá educando só um ser humano que vai ficar pequenininho? Você tá educando um ser humano que vai se tornar um adulto, né? Fazendo promessa. A Rê tá falando que eu tô fazendo promessa, Rê. A Rê tá com filhos adolescentes. Então, né, que é outro desafio. Entende? Como cada fase tem o seu desafio, cada fase tem as suas frustrações, cada fase tem os nossos próprios desafios. Tem muito a fazer mesmo, a melhorar, a evoluir, a orar, pedir sabedoria, discernimento de Deus. Então, tudo isso e o autoconhecimento. Então, isso aí, Manoele, muito bem. Tô amando vocês participando aqui, gente. Eu amo essa interação aqui. Tá fazendo sentido até aqui? Tá fazendo sentido? Eu quis trazer bem essa bolha, porque, gente, eu vou contar um fato. Há uns 20 anos atrás, mais ou menos, não, menos, uns 15 anos atrás, tinha uma moça que até eu perguntei para ela estava fazendo faculdade de enfermagem, e ela falou assim para mim: nossa, ninguém na minha classe, só eu que não tomo remédio. Todos tomam remédio para alguma coisa. Primeiro ano de faculdade, há uns 15 anos atrás. Todos tomam remédio para alguma coisa. Então, toma remédio ou para ansiedade, para depressão, para dormir, para ter pique, para ter ânimo, para não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pega a fase de 17 anos mais ou menos. Primeiro ano de faculdade, 18 anos. Isso há 15 anos atrás. Então, a gente já vem há muito tempo, né, como se tivesse colocado o ser humano nessa bolha, acreditando que a vida é prazer, e quando a gente não tem prazer, a gente tem que se dopar, entendeu? Então a gente tem que ter droga para poder ficar feliz na festa, a gente tem que tomar um remédio para poder dormir, depois tem que tomar um remédio para poder ter felicidade, tem que tomar um remédio porque eu não posso sentir dor, tem que tomar um remédio porque eu não posso ter depressão, daí eu tenho que tomar um remédio para... Entende? Por quê? Porque a gente não olha para dentro, a gente não cresce, a gente não presta atenção que a vida não é só isso aqui. Tá? Então, a frustração, gente, eu tô caminhando, vocês vão entender o que eu vou trazer no final. Vocês vão entender como é que vocês vão fazer isso na vida de vocês. Vocês vão entender, tá? Então, nós precisamos dar significado para a frustração, para esse crescimento, até para os nossos filhos. Eles precisam aprender a lidar com a vida. Não essa vida aqui. Eles precisam sair da bolha. Eles precisam aprender a servir, a fazer o bem pro próximo, a entender que a vida é muito maior do que só ganhar as coisas, né? Precisa aprender a não ser egoísta.
Tudo isso precisa aprender as virtudes humanas, precisa aprender com a frustração também, o que está trazendo, o que está ensinando, qual o aprendizado, qual o aprendizado do sofrimento. Gente, se a gente só anestesia o sofrimento, como que a gente aprende com ele? Conta pra mim. Se a gente só anestesia, vai lá, machucou o braço, foi lá, bateu, arranhou, cortou, não para nem pra pensar, vai lá, anestésico, anestésico, nem olha, você nem prestou atenção, ah, tá, tinha um arame farpado ali, naquele lugar, porque tem uma obra, e eu que fui, né, atravessar, olhando o celular e fui lá, você não olha, amanhã você vai fazer a mesma coisa, não adianta só passar o anestésico, tem que aprender. Precisa olhar o próximo, deixar olhar para o próprio umbigo. Pois é, e o próprio umbigo, a Rê tá trazendo isso. Olhar para o próprio umbigo é o que está sendo plantado há muitos anos por essa sociedade que vem trazendo o consumo como a melhor felicidade do mundo, né? É o prazer, e o prazer, e o prazer, e o ter, e não tem o desenvolvimento do ser. E aí gera mais frustração, aí mais prazer, mais frustração, mais prazer, a gente fica envolto nessa bolha, entende? E não traz a real felicidade, não traz a realização do ser humano, não traz, porque é raso, entende? E aí, gente, não é só fazer o que gosta, né? Mas o que é preciso. Quando a gente desenvolve isso na criança, quando a gente desenvolve isso em nós, porque se a gente olhar para a maternidade e falar assim, ai, nossa, sabe, um monte de coisa que eu faço durante o dia que eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto de pôr limite. Eu não gosto de dar bronca. Eu não gosto da birra. Eu não gosto de ter que ter paciência. Eu não gosto de ter que falar 20, 30 vezes a mesma coisa. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. E fica frustrado e fica no cansativo. Pronto, acabou. Né? Ai, que trabalho, né? Tem pais que chegam a não querer levar os filhos para sair. Deixa em casa. Uma vez eu vi uma cena assim que foi muito marcante para mim, tá? Já deve ter mais ou menos uns 10 anos e era de paciente até, e ela lutou muito, 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 muito para ter filho, porque ela tinha problema e ela não conseguia engravidar. E aí quis, lutou, gasta um monte, muita coisa, procedimento, vocês já sabem, né? Deixa eu tomar uma aguinha, pera um pouquinho. Aí, gente, ela teve gêmeos. E o que aconteceu? Um dos gêmeos era um casalzinho, tá? O menino, eu acho que chorava muito. Ou a menina chorava muito, eu não lembro. Um dos gêmeos chorava muito quando era bebê. Tinha uns 10 meses, 11 meses, chorava muito. Então, ela que tanto quis, olha que eu te falo que vem lá de trás já, essa geração. Ela que tanto quis, tanto desejou, ficou muito tempo, tá. Ela falava assim, eu só saio, vamos supor que é um menino. Eu só saio com a minha filha, porque ele é muito chato. Não dá pra levar nos lugares, ele chora. Então eu só saio com a minha filha. Ele eu deixo em casa. Então a gente só sai com ela. Eu deixo ele. Ou seja, o que isso repercute, gente? O que isso traz? Qual que é a visão disso? Qual que é a visão? Eu saio com o que é mais fácil. O que é mais difícil, eu delego, eu deixo. Eu não saía com o menino pra nada mais. Tinha um ano e pouco, acabou. Imagina isso, entende? O grau que chega o não querer ter trabalho nenhum. Não querer ter trabalho nenhum. Né? Uma rejeição, a Emanuele está trazendo, é uma rejeição por dar trabalho. Entende? Não vê a alegria, não vê a bênção ali, de repente você tá ali acalmando, de repente uma criança que tá precisando mais do cheiro da mãe, tá precisando mais do colo, tá precisando mais do carinho, tá precisando mais do afeto. Cada filho é um. Você não sabe o que ele passou ali, né, dentro do útero. Você não sabe o que ele traz da vida dele. Você não sabe. É justamente o contrário. Às vezes era ali que precisava de mais carinho, mais presença. Enfim, né? Não tô julgando, mas eu estou.
O filho pode desenvolver a rejeição. Pode, por quê? Porque vai acabar sendo aquele que, né, chorou, deu trabalho, não quero trabalho, então fica ali de lado e o filho se sentir rejeitado. Claro, né? Então, gente, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, imagina um adulto que ele quer viver só no estado de paixão. Ele quer viver só apaixonado, né? Ele não amadurece para o amor. Ele quer viver só no estado de paixão. Vocês concordam que é um estado extremamente egoísta? Porque é só eu sentir, eu quero sentir essa sensação de estar apaixonada. Então, eu quero viver apaixonado. Então, eu quero sentir. A partir do momento que eu não sinto, o outro não serve mais. Olha o grau que é isso. Vocês entendem como isso é egoísta? Porque quando a gente vê o que é o amor, quando a gente vê o que é realmente amar alguém, não é você se sentir eternamente apaixonado. Entende? Porque o amor, ele tem o outro caminho. Tem um caminho de ajuda, tem um caminho de serviço, tem um caminho de entendimento do outro, né? Ele transcende isso, ele é muito além. Então, muitas vezes, se a gente olhar só para o nosso eu, só para o nosso ego, em relação a tudo e a todos, nós vamos ficar imaturos, nós vamos frustrar, nós vamos olhar com limitação para a nossa própria vida, porque nós não vamos nos desenvolver, porque nós estamos olhando lá no começo que eu falei, nós estamos olhando um caminho da frustração, que é um caminho negativo, nós não estamos olhando o caminho de crescimento. Nós não estamos olhando a vida com um propósito maior, nós estamos ali dentro daquela bolha. Tudo que dá trabalho eu não quero, tudo que tem esforço eu também não quero, tudo que demanda energia eu também não tô afim. Entende? É isso que tem acontecido, tá? E aí, gente, o que acontece? Essa vida que nós temos aqui no planeta Terra, maravilhoso, com essa natureza incrível, um céu todo estrelado agora à noite, amanhã de manhã vem aquele sol magnífico, nós temos tudo em abundância, é dom de Deus, né? Do Criador que inventou lá da mente dele abundante, tão criativo, de fazer todos os planetas, fazer um planeta Sol, gente, para mim é incrível, né? Eu sou maravilhada com a natureza, então se eu começar a falar já vou desviar aqui do assunto principal. Mas aqui é dom de Deus, tá? Ok, é ele o Criador. Tá. Só que aqui não é o maior dom de Deus. A gente acha que é. A gente vive aqui como se fosse ou viver eternamente aqui, que ninguém fosse morrer, morrer não, né? Que tipo, o corpo físico fosse não eterno aqui, né? Como se a gente fosse aqui, é isso aqui, ó. É só isso aqui, é só esse plano. É só isso aqui. É só comer, comprar, ir no shopping, viajar, né? Tal, entende? E faz parte, né? Nós temos que tomar uma água, tem que ter um copo aqui, a gente tem um celular, tem um tripé do celular, faz parte. Mas não é o maior dom de Deus para nossa vida. O maior dom de Deus para nossa vida é a eternidade, né? O maior dom de Deus ele já deu, que é o nosso espírito eterno aí, que a gente não tem, precisa preparar o espírito para a hora da partida. Pois é, Nancy. Então, nós precisamos viver aqui com a noção de eternidade, gente. Nós precisamos viver aqui com uma noção do além, porque na verdade o que existe é essa eternidade. Aqui é um período curto, é um espacinho de tempo, né? Então, se a gente esquece disso e vive nessa bolha, não é à toa que tem tanta gente frustrada e infeliz, né? Pais que não têm nem as rédeas para educar seus filhos, não tem, os filhos crescem sem um propósito maior, as crianças crescem sem força, crescem crianças fracas,
Às vezes demora pra gente entender isso, a Nancy falando. Então, verdade, Nancy? E por mais que a gente entenda, a gente precisa relembrar, né? Porque são flechas de consciência, só que a gente vive num mundo que eu falei, é esse mundo aqui, ó. Crianças aqui dentro que querem ser só satisfeitas, pais que tem que dar tudo. Vamos, satisfaz, 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 como se fosse realizar o ser humano ali. Cresce um ser humano que não tem propósito, que nunca questionou que ele é um ser espiritual, que só tá vivendo, parece que ele é eternamente daquele jeito, né, que não tem um encontro, não consegue ver a alegria de um serviço, né? Quando a gente, você já deve ter feito experiência, quando a gente serve, quando a gente doa, quando a gente faz algo, filhos são flechas, temos que prepará-los, exatamente. Quando a gente doa, gente, a alegria que é. Eu já fiz muito trabalho, 10 anos com pré-adolescente, adolescente, criança, enfim. E eu sempre levo em asilo, em creche, né? E faço todo um trabalho com eles, assim, bem bacana. E é lindo de ver, sabe? É lindo de ver. Às vezes são jovens que são jovens iguais a todos os jovens que vocês conhecem, ou crianças que estão lá com o celular. Tá. Quando a gente leva para uma proposta que é humana, que é de experiência humana, eles nem lembram de pegar isso aqui. Eles choram, eles se comovem, eles são tocados, eles saem, ainda mais que eu levo com o sentido de serviço, sabe? De serviço, de zelo, de cuidar, de passar o esmalte lá na senhorinha lá que tá cadeirante, ou outra cega ter que dar comida na boca. Gente, isso conecta o humano, sabe? A humanidade, dá um choque de realidade nas crianças, nos jovens, sabe? E isso, muitas vezes, por quê? Porque não veio criado assim, sabe? Estão lá na bolha, estão lá na bolha. E às vezes nós, pais, estamos na bolha, os pais também estão aqui. E fica esse fica esse ciclo, né, de consumo, entende? A Emanuele, que exemplo. Então, obrigada. Esse exemplo que eu tô dando, eu vi 1, 2, 3, centenas de vezes. Centenas de vezes. E aí, gente, o que acontece? Quando nós esperamos só dessa vida, nós frustramos com muito mais facilidade. Se a gente começa a esperar menos um pouco dessa vida, porque a gente tem propósitos mais elevados, a gente consegue ser até mais feliz. Entende? A gente começa a ter outro tipo de vida. Nós passamos, porque qual que é o pensamento da bolha? A vida vai me dar tudo. Tudo. Tudo que eu quero. Tudo. Tudo. Então, eu tô ali na bolha, tudo vai dar certo e eu quero tudo. Então, eu não tenho isso, eu frustro, mas daí eu bato o pé porque eu tenho que conseguir de alguma forma. E como eu não posso me frustrar, eu vou me dopando. Eu não posso sentir dor, eu vou me entupindo de coisas. Ou de consumo, ou de bebida, ou de o que for, ou de compra, ou de prazer, mas eu não posso sentir dor. Ali lota de frustração. Agora, se a gente sai dessa bolha, a gente entende. Para sair dessa bolha, tem que ter coragem e saber que lá fora dessa bolha é menos dolorido. Só que quem tá aqui acha que o esforço dói, acha que lidar, porque tá todo mundo, que é o ponto que eu quero chegar, né? Que como nós estamos há muito tempo nisso, nós estamos muito condicionados ao ego. Nós estamos muito ligados àquilo que é só tudo pronto, do jeito que a gente quer, sem o menor custo, sem preço, sem construir nada, sem trabalho nenhum, tudo rápido, né? Frustrou, a gente arruma um outro jeito de satisfazer, daí desfaz a relação, dá bronca no filho, fica aquele clima, aquele ambiente horrível.
porque nós estamos condicionados a um tipo de vida. Então, gente, o que acontece? A pessoa, quem tá aqui nessa bolha, o jovem, o adulto, a mãe, o filho, quem tá aqui vivendo assim, sem enxergar esses horizontes, sem enxergar um sentido maior, sem enxergar um propósito maior, sem ver que a vida não é só consumir, não é só satisfação do ego, não é só ter prazer imediato o tempo inteiro. Aí eu saio para almoçar, depois eu saio para jantar, depois eu compro tal coisa, depois eu compro tal coisa, depois eu entro na internet, depois eu tal, depois tá. Faz parte, mas não é tudo. Porque isso não tem fim. Isso chega no final da vida, gente, tem trabalhos e trabalhos e trabalhos que eu já vi. Pessoas terminais que vai lá, pergunta qual que é a frustração ou qual que é a infelicidade que tem, né? São pesquisas que já fizeram. E é muito triste ver isso, sabe? Porque são pessoas que não viveram a sua própria história, não viveram a sua própria vida. Estavam desconectadas de si mesmas. Não viveram a sua própria vida, porque a gente vive num mundo de distrações. A gente vive num mundo de tanto estímulo que as pessoas não se desenvolvem, nem a sua própria capacidade, nem a sua própria nada, aquilo que você veio fazer, os seus propósitos, a sua parte espiritual, não se desenvolve. Tudo vai virando do avesso, gente. Tudo ao contrário do que veio o ser humano fazer. Mãe que para ser mãe acha que ser mãe é pouco. Que a missão de mãe, nossa, mas isso aqui, então, né? Que é grandiosa essa missão. Essa missão é gigantesca. De pai também. Muito estímulo perde o foco. Exatamente. Muito estímulo perde foco. A Manoele se comparando, então fica se comparando. Lembra que as nossas comparações, a maioria tá aqui na bolha. Olha com quem que você tá se comparando, se não tá aqui, dentro dessa bolha. Porque tem mais. São estímulos, gente. O que eu quero trazer para vocês é que muitas vezes as frustrações vêm de estímulos que a gente acredita que vão nos fazer felizes. Nós acreditamos, aqui dentro dessa bolha, que tal jeito de viver, tal estímulo, tal, isso aqui vai nos fazer feliz. Então, primeiro ponto, pare para analisar as suas próprias frustrações. Vê se não é um modelo que te criaram para tua cabeça. Alguém criou, porque tem ganho com isso. Tem ganho. Olha o modelo que tá te fazendo infeliz. Olha o modelo que te... Por que você tá... Primeiro ponto, começa a analisar as suas frustrações. Vamos sair dessa bolha. Vamos olhar a frustração como algo de crescimento. Ela é essencial para o nosso autodesenvolvimento. Ela é essencial para criar os filhos. Eles precisam aprender a lidar com as frustrações. Eles precisam se tornar fortes. Nós precisamos ser fortes espiritualmente, né? Ser mãe é uma grande missão, grandiosíssima. 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 E hoje, até isso estão confundindo. Até isso, o mundo quer confundir. Quer falar para você assim, olha, você tem que trabalhar o tempo inteiro, você tem que trabalhar 24 horas por dia, você tem que trabalhar fora 8 horas por dia, você tem que ganhar XYZ, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem um monte de coisa. Tem pesquisas nos Estados Unidos, gente, uma pesquisa que ela trouxe muito interessante, só com mães. Sim, estão querendo abalar nosso... estão querendo abalar o Ministério de Mãe aí, né? A missão de mãe. Então, entrevistaram várias mães nos Estados Unidos, perguntando qual tipo de trabalho que elas mais gostariam. É muito interessante. Todas menosprezam quem fica em casa. Então, o que acontece? Olha quantos modelos, né?
Então, assim, a mulher pode trabalhar fora, pode ganhar seu dinheiro, pode fazer o que quiser e deve fazer e se realizar, né? Só que cuidado com os modelos que colocam, porque muitos modelos, eles vão te frustrar, porque você não vai conseguir fazer as duas coisas, você não vai conseguir educar seus filhos, e isso está no coração da mãe espiritual. Isso frustra quando não é feito. Então, olha essa pesquisa. Perguntaram para várias mães qual o tipo de trabalho ideal para todas que tinham filhos pequenos, né? Qual o trabalho ideal que elas gostariam. E todas responderam que era ou ser autônoma para poder fazer os seus horários, porque elas gostariam de cuidar dos filhos em alguns determinados momentos do dia, elas poderem ser autônomas, ou elas poderem trabalhar online, porque elas estariam em casa, ou trabalhar no período que eles estavam estudando. E a hora que parar de estudar, elas estivessem juntos. Isso é, gente, não tem nada de errado nisso. Elas não estavam preocupadas, nenhuma falou assim, o ideal, o meu trabalho é ganhar X, é ser a famosa do tal. Nenhuma mãe respondeu isso. Todas trouxeram a questão de estar com os filhos. E isso é natural. Que bom que é assim, né? Que bom. Isso é natural. Isso é natural. Você se dedicar. Você ser mãe espiritual. Quando a gente vê, por exemplo, pessoas adultas, né? Muitas vezes fala assim, eu não tive uma mãe assim muito boa. Eu não tive um pai assim, sabe, muito bom. Eu não tive uma mãe assim. Quando se refere, gente, pode ser nos 5 continentes. Tem uma outra pesquisa também que é muito interessante. Fizeram uma pesquisa em todos os continentes para saber o que falavam de mãe, o que falavam de pai. Em todos os continentes, foram em tribo, em África, em tudo quanto é lugar. E, gente, é incrível. Independente de cultura, todos responderam a mesma coisa. Que quando eles não tinham aquela mãe, mas eu não tive uma mãe assim, então mãe. Ou, não tive um pai assim, então pai, era unânime, independente de nada, nem de religião, nada. O ser humano, mundialmente, ele sabe o que é uma mãe e um pai espiritual. Porque nenhum reclamou do biológico, reclamou daquilo que não se vê, reclamou da presença, do acolhimento, do amor, do ensinar a vida, de coisas que não se vê. Nenhuma pessoa reclamou no mundo todo da falta de algo que é o biológico, porque isso é de um entendimento humano já, do ser humano, o que é uma mãe e um pai bom. É aquele que tem presença, que tem carinho, que tem orientação, que traz luz, que conduz. Entende? Em todos os cantos da terra é assim. Porque nós não somos mães e pais só biológicos. Isso o animal é. O animal pare, o animal cuida, amamenta, o animal cuida. A onça lá ensina os filhotinhos a se virar, a ave ensina o passarinho a voar. Tudo certo. Nós somos espirituais. Nós somos mães, nós somos seres humanos espirituais. Nós somos conectados com os filhos pelo espírito, né? Nós somos educadores espirituais. E isso se esquece, porque nessa bolha não tem isso. Nessa bolha é só o corpo, é só o ego. Acabou. É só prazer. Não tem algo a mais. Então, se a gente sai disso, sai desse esquema, a gente começa a ver a vida de outra forma. Então, o que eu quero trazer para você agora, né, já caminhando pro final aqui do Segundou, quando você vê sobre frustração na sua vida, qualquer coisa que te frustre, amanhã, a primeira frustração do dia que você tiver,
Minha mãe sempre trabalhou fora, fez muita falta. Eu e meus irmãos sofremos muito com essa falta e de um pai presente. Olha aí, ó, né? Então, sente falta. Sente. Sente. É muito comum, gente. Eu vejo muitas mulheres que são carentes de mãe, né? Então, assim, eu tô trazendo a reflexão. Assim, é muita coisa na cabeça da gente, sabe? É muita coisa e muita coisa mundana, sabe? Então, assim, um exercício que eu quero trazer para vocês, assim, amanhã, a primeira frustração que você tiver, seja com o filho, seja com o marido, seja com o sócio, seja pai ausente, falta dos dois, olha aí, ó. Que então, e é difícil, né? É difícil, né, Emanuele? Não é fácil. Então, a gente sabe o que a criança sente. O que a criança sente. E o que eu quero trazer para vocês é esse exercício. Quando a gente tiver uma frustração, primeiro passo de autoconhecimento. Para e pensa se aquela frustração está relacionado ao ego. Eu tô frustrado porque meu filho, nossa, eu dou tanto amor e ele respondeu daquele jeito. Se a gente muda o jeito de ver, porque aquilo aí me feriu o meu ego. Nossa, eu sou uma mãe, né? Que eu dedico, como que responde assim pra mim? Oh, meu Deus, né? Que a gente vai no ego da gente. E se a gente muda o olhar, sai do nosso eu, se a gente olha pro outro e a gente sente aquela frustração, mas a gente fala, tá, então vou sair do meu eu, deixa eu ver o que será que tá acontecendo na vida dele, que fase que ele tá passando, quais são os anseios, como eu posso me tornar melhor, como eu posso talvez iluminar, né? A gente muda o foco para a gente lidar com a frustração de uma maneira um pouco mais ampla, a gente lidar com algo que seja crescimento para nós. Primeira parte. Ver também se a frustração que nós estamos tendo é de um modelo que está ali, ó. Então, nossa, olha eu aqui em casa, né, tomando conta de filhos pequenos, e nossa, a noite foi não sei de que jeito, e hoje não veio ninguém, e a pia tá cheia de coisa, e ai, não sobra tempo pra nada, eu mal consigo fazer tal coisa, ai, não sei o que. Aí você olha lá, né, vai rodar o feed ali, um monte de coisa que você olha e fala, ai, nossa, tá vendo? Será que eu vou ser essa pessoa assim? Será que eu vou ser essa pessoa que não sei o que? Ai, eu não consigo fazer tal coisa. Então, calma. Olha se esses modelos estão nessa bolha aqui, ó. Quem que você está se inspirando? O que você está olhando? Você está comparando a sua vida a quê? Você está se comparando a modelos que te levam, modelos que te fazem evoluir, pessoas melhores, pessoas despertas que estão fora dessa bolha, ou você está se comparando com pessoas que estão dormindo ainda, ainda estão aqui desacordadas, então não perceberam que a vida é algo além. E ali parece que tudo é muito bom, tudo é sempre muito feliz. No fundo não é, né? Mas tudo parece. E a gente se compara, entende? Então a gente tem que fazer esse exercício de percepção, né? Porque a alegria, a felicidade que a gente tem ao não estar ali, nesse lugar só de prazer imediato, ela é imensamente, ela é gigantescamente maior, é gigantesca. Porque é doação, é ajuda, é serviço, é propósito. E tem muita gente aqui em volta, gente. Você sai da bolha, você começa a se conectar com muitas pessoas que funcionam assim. Muitas pessoas que pensam diferente. Porque tudo é energia. Se a gente está se relacionando com um tipo de pessoa, quando a gente começa a evoluir, ou essa pessoa evolui, ou nós não estamos mais nessa frequência. A gente troca até de amizade. Às vezes, não é que a gente deixou de gostar, não é que a gente, mas surgem outras pessoas aqui, sabe? Porque a gente começa a ver e fazer e começa a entender outras coisas.
e outras coisas começam a sintonizar na mesma frequência, entende? Então nós precisamos também, como mães educadoras, como pais educadores, os similares se atraem. Nancy, exatamente. Não tem aquela história que a gente fala assim: nossa, acabei de conhecer tal pessoa. Nossa, que bom, você é da onde? Eu sou daqui, né? Aconteceu comigo semana retrasada. Isso acontece mesmo. Vou contar até a Nancy. Eu tava conversando com quem? Já sei. Eu tava conversando com uma das amigas de um grupo que a gente tem, que a Nancy tá junto. E daí, tá, você mora em São Paulo, tá bom, então, mas... E eu falei, eu sou de Ribeirão Preto. Ela, tá, olha só, ela é de Porto Alegre, do Sul, mora em São Paulo. E eu sou de Ribeirão Preto, morando em outro lugar e tal. E a gente se conheceu. E batendo papo, ela falou, de Ribeirão Preto, tem uma madrinha minha de casamento tal, que é de Ribeirão Preto. Eu falei, quem é? A hora que falou o nome, gente, eu fui criada com a pessoa. Brincava na rua junto. Qual que é a chance disso acontecer? Porque a gente está na mesma frequência. Então vocês devem passar por isso, né? Quando conhece alguém, nossa, eu não acredito, que mundo pequeno, né? Que mundo pequeno é isso? Porque a gente sintoniza com as mesmas pessoas. Às vezes a gente conhece alguém e parece que já conhecia há décadas. Isso aí, ó. Exatamente, Nancy. Por quê? Porque, gente, o conhecimento não é só daqui. A gente tem identidade, nós temos energia, nós somos seres espirituais. Não é só daqui. Daqui, no máximo, eu ia conhecer o quê? Quem mora aqui no prédio, no bairro, na escola do filho, né? Ia ser só ali. Não. Entende? A sintonia pode estar em qualquer lugar do mundo, você pode ter sintonia com alguém. Agora, com né, todo que recurso que a gente tem. Então, nós somos muito maiores e muito mais realizados quando a gente sai dessa bolha, gente. Quando a gente não se limita, né, para a felicidade verdadeira, porque ali é um limite, ali é uma ilusão. Então, quando a gente olha, por exemplo, a maternidade, que a gente vai educar os filhos, exige esforço, exige dedicação. Eu já fiz um segundo só sobre falando, né, esse bem maior. O que a gente quer desenvolver nos filhos? Então, aquele esforço, aquele dia a dia tem um porquê. Você sabe que você quer desenvolver pessoas elevadas, entendeu? E se a gente tá querendo desenvolver pessoas elevadas, esse caminho aqui, e muitas vezes a gente estará só. No começo até sim, Manuela, assim, eu entendo o que você diz, porque é outra coisa que eu vejo até, já vi muito até em consultório, tá? As pessoas, quando buscam fazer algo correto, ou cuidar bem dos filhos, ou fazer algumas coisas boas, parece que até o grupo, ou às vezes até a família, meio que segrega essa pessoa, sabe? É incrível isso. Então, hoje virou um mundo um pouco contra valores, né? Não, os valores, as virtudes não estão muito valorizadas, sabe? O valorizado é o raso, o profundo não é muito valorizado. Só que isso está mudando. Isso está mudando. E a gente tem que ser luz, né? Um para o outro, um para o outro, um para o outro. E assim a gente consegue passar, né? Porque olha só, como que a gente pode melhorar o mundo? Nós temos em cada lar, em cada casinha aí de vocês, né? Tem ponteirinhos de luz, que são os filhos. Né? A Nancy falando, mas o tempo mostrará a verdade. Sim, né? O tempo mostrará. Só que o que a gente tem que fazer é fazer com que os filhos, principalmente, né? Nós também, que esse tempo não seja em vão. Né? Que a gente possa viver a vida que a gente tem que viver. Né? Não deixar a vida, né? Deixa a vida me levar, né? Me leva para qualquer caminho, né? Me leva para qualquer lugar. Não é bem assim. A gente precisa ter a inteligência, que faz parte do nosso, né? Nós somos seres humanos, precisamos desenvolver nossa inteligência, a nossa vontade, né? Que é aquela vontade que vem do coração, aquela vontade, e a educação dos afetos. Porque se a gente não tem essa educação também dos afetos, também das virtudes, nós nos perdemos. Nós ficamos só na superfície. Então, gente, olha para as situações e não lembra que não existe só
o preço, o custo, né? Que é aquela ilusão da bolha traz, nossa, eu nem vou sair da bolha, porque assim, ter que educar, ou ter que fazer tal coisa, ai, é muito trabalho, né? É muito custo, é um preço muito alto, eu não tô afim. Deixa, né? Deixa a criança que chora pra lá, porque dá muito trabalho. Só que a gente tem que lembrar que filho, realização profissional, realização de crescimento, né? Quando a gente se põe a crescer, não é fácil também. Gente, você acha que é fácil o autoconhecimento? Não é um caminho simples, não é um caminho fácil. A gente encontra dores, a gente precisa curar de traumas, curar de histórias, de feridas que estão ali, que é só relar sangra. Pode ter acontecido lá na infância. Se não tiver curado, vai sangrar muito quando é adulto. Não é fácil. Mas você concorda que é um caminho libertador? Quando a gente faz esse caminho não fácil, ele é libertador. Ele traz uma felicidade enorme. Muito mais do que a gente viver de fantasia, de tampar buraco, de achar que, sabe, então eu me sinto triste, eu vou lá, tomo bastante, fico meio embriagado, entendeu? E tal, eu vou com o filho, se tem amor, não tem como deixar pra lá. Então, se tem amor verdadeiro, não tem como deixar pra lá. Se tem ego, né? Se tem só o ego, só da satisfação imediata, eu perco a paciência com qualquer chorinho que tiver, com qualquer birrinha que tiver. Eu já tô cansada com qualquer frustraçãozinha desse tamanhozinho que tiver, porque eu não estou forte. Entende? Então o que acontece? Uma sociedade de pessoas fracas, como é que educa seres humanos fortes? Como que adultos fracos educam crianças fortes? Não tem como. Então, nós precisamos ser seres humanos fortes, que não tem medo da frustração, que entende que tudo que tem seu preço, que tem seu custo, tem o benefício, tem a alegria e tem a realização. O autoconhecimento tem seu preço, tem seu custo, né? Tem sua dor, mas tem o benefício, tem a realização, tem a alegria, tem a liberdade, tem o sentido. Então a gente tem que entender isso. Toda frustração que você tiver amanhã, primeiro pare e pensa se é uma frustração porque você está se comparando com algum modelinho que te contaram aqui. Já começa a pensar, deixa eu ver se essa frustração é de um modelinho que eu estou seguindo, de um mundo que tá ainda, que não despertou, que tá ali dormindo, achando que a vida é aquilo ali. Então, você já elimina 50% provavelmente das suas frustrações. Outra frustração traz para você. Será que é o meu ego? Será que eu que tô fraquinha? Eu que tô muito, que eu preciso me desenvolver? Eu preciso ser mais forte perante as frustrações da vida? O que aquela frustração está trazendo para o meu autoconhecimento? O que aquela frustração traz? O que aquela coisa que meu filho fez, que me deixou tão chateada, está trazendo para o meu autodesenvolvimento? O que eu preciso aprender com aquilo? Por que será que aquilo está acontecendo comigo? O que eu ainda não sei de mim que aquilo pode me fazer eu desenvolver? O que aquela situação pode me fortalecer? Em qual aspecto da minha vida eu posso ser melhor? Aquilo está treinando o que em mim? Será que é a minha paciência que está fraca? Será que meu perdão que está fraco? Será que meu humor que está fraco? O que está fraco em mim? Então são pontos de reflexão, porque a frustração, como eu disse no começo, a frustração não é só desânimo, tristeza, chateação, coisas ruins. A frustração, ela é essencial para o fortalecimento da nossa vida, fortalecimento da nossa mente, fortalecimento do nosso espírito, fortalecimento de tudo.
ela é fundamental. Tanto que crianças que não são educadas aprendendo a lidar com frustração se tornam adultos birrentos, se tornam pessoas vitimistas, se tornam pessoas imaturas, se tornam pessoas com problemas, porque não conseguem nem se achar na vida, querem tudo, não tem, dão chilique, fica um bando de mimadinho de ego. Então, nós temos que saber lidar com as nossas frustrações para os nossos filhos saberem lidar com as frustrações também. A gente ensiná-los a lidar com as frustrações. Ensinar que a vida é algo além. Além essa bolha de prazer. E eles estão, assim, imersos nisso. Como eu disse, já tem mais de 20 anos que vem desse jeito. Entende? A Emanuele, forte isso. Eu tô deixando forte pro final, né, gente? Eu vou, mas no final tem que ter algo para vocês guardarem, sabe? Porque, assim, quando a gente entende, quando a gente toma consciência, porque a gente vai vivendo um mundo de frustrações e a gente não para pensar. A gente não para. A gente vive frustração e não para refletir, não tem um tempo, sabe? De parar e falar assim, deixa eu ver, vamos entender direito o que isso significa, né? Vamos entender direito. Então é essa proposta hoje, da gente trazer algo que eu vejo, assim, muitas pessoas frustradas, e a gente tem que entender a origem disso também. Então o autoconhecimento continua sendo, assim, o clarão para a vida, né? Porque nós temos histórias que nós trazemos também, história de origem, da família de origem, história do que nós passamos. Tudo isso repercute em como nós somos, como nós lidamos com os nossos filhos, como nós lidamos com o outro. Então, assim, tudo começa e termina em nós, porque eu sempre falo, que nós viemos sozinhos e nós vamos embora sozinhos. O que cabe na nossa vida é o nosso autodesenvolvimento. A gente sair daqui desse planeta maior do que nós chegamos. Nós saímos aqui desse planeta melhor do que nós chegamos. Se nós passamos por uma série de coisas, é porque provavelmente na nossa história tem muita correção a ser feita sobre aqueles pontos. Se a gente consegue entender, se a gente consegue clarear isso, se a gente consegue ressignificar, meu Deus, é um salto quântico de evolução, entende? Por quê? Porque a vida da gente não é a frustração e a tristeza por si só. Não é passar por chateação, tristeza, frustração por si só e acabou, entende? Não é. É evolução, é caminho de evolução. Só que como essa bolha não quer pensar, não quer sofrer, não quer olhar, não quer lidar com isso, não desenvolve nada. Aí só fica nos prazeres. Só fica nos prazeres. Entende? Então, hoje, quando eu trouxe esse tema de frustração, eu vejo assim, sabe, como a maioria, né, dos adultos estão fracos, sabe, enfraquecidos espiritualmente, enfraquecidos na afetividade, enfraquecido, sabe? Não consegue lidar com uma raiva, não consegue lidar com uma dor, não consegue lidar com um esforço um pouquinho maior de paciência, um pouquinho maior das virtudes humanas, assim, tudo cansa. É como se tivesse, eu vou fazer uma comparação com o físico para vocês entenderem, tá? Sabe, imagina uma pessoa sedentária, que quase nunca fez nada, nunca quis fazer atividade física, passou a infância sedentária, juventude, adolescência, juventude, a vida adulta no sofá, né? Por isso que devemos foco em coisas boas, se afastar de energias negativas. E isso mesmo, é isso aqui. Então, gente, para finalizar, eu vou dar esse exemplo para ficar bem claro para vocês. Então, imagina uma pessoa sedentária que passou a vida toda sem fazer atividade nenhuma, né? Não quer, no sofá, largado e tal, sem muito esforço, né? Qualquer coisa que venha fazer, a pessoa cansa. Fala, ai, nossa, tem que andar ali, ai, vamos, né? Um quarteirão só, ai, nossa, você não pode ir lá buscar para mim, né? Ou senão, eu vou lá, mas nossa, parece que assim é difícil, né? Porque até sair daquela
até a pessoa, ela pode até se tornar uma maratonista, porque eu falo que eu nunca desacredito do ser humano. Essa pessoa um dia ela pode virar uma chave e fazer, sei lá, aquelas provas que nada, corre, faz tudo, né? Triatlon, o que for. Ela pode tudo. Ela pode tudo. Ela pode ser campeã, pode ir para uma Olimpíada se ela quiser. Porque o ser humano pode tudo. Só que o que eu quero dizer é que no nosso espírito acontece da mesma forma. Se a gente não desenvolveu nossa parte emocional, a nossa força afetiva, nós não desenvolvemos nossa parte espiritual, nós não desenvolvemos nada, nada, tudo fica muito custoso, né? A gente vai fazer alguma coisa, parece que tudo cansa, né? Então, educar cansa, fazer um esforço para o autodesenvolvimento cansa, fazer alguma coisa que a gente precisa pensar um pouco, elaborar um pouquinho, né? Não é o caso de vocês que estão aqui em plena segunda-feira, né? Fazendo altas elaborações, mas eu tô falando de muita coisa lá fora que a gente vê. Elaborar um pouquinho uma ideia mais profunda cansa, né? Porque nós estamos destreinados, o ser humano destreinou. Eu falava muito isso para esses jovens, que eu sempre trabalhei com essas crianças e jovens, que a gente tem que se desenvolver na mesma medida. Não só o corpo, né? Não só o corpo, né? O corpo crescer, mas nós temos que crescer também tudo que nós somos. Nossa alma, nosso espírito, nós temos que desenvolver nossa mente, nós temos que desenvolver como um todo. Porque senão a gente fica um ser humano adulto, né, de 20, 30 anos, que tem um tamanho físico, mas o interno da gente não tem 5 anos de idade lá, o emocional. Qualquer coisinha faz birra, qualquer coisinha frustra. Parece que tem 3 aninhos, fica lá no eu dos 3 anos, sabe aquele eu, o mundo é meu? Tem adulto de 30 anos que tá assim. Não desenvolveu o emocional, não desenvolveu o espiritual. Então só cresceu o corpo. E o desenvolvimento do ser humano, ele tem que ser completo. Se ele tem 5 anos, então ele tem que ver a evolução dele física, mental, emocional, né? Psíquica, emocional, espiritual para 5 anos. Tem que estar ali. Se ele tem 10 anos, tem que ser o físico, o psíquico, né? O emocional, o espiritual para 10 anos. Ele tem que ter essa compreensão já de vida. Se ele tem 15 anos, é a mesma coisa. Então, quando ele tiver 20, ele é 20, mas é 20 num corpo de 20, com emocional de 20, psicológico de 20, a parte psíquica, né? Mental de 20, mas espiritual também. Olha quantas coisas ele já pode ter entendido da vida com 20 anos. O que acontece é que se a gente deixa de lado, nós vamos ter uma preguiça, né? Nós vamos ter um sedentarismo emocional, um sedentarismo espiritual, um sedentarismo, né, interno. Entende? É isso que acontece. Liliquinha, vocês estão escutando minha cachorrinha, gente? Estão escutando? Lilica. Por isso que então o Ricardo já falou isso. Então, gente, ficou claro para vocês? A mentalidade de hoje, gente, é tudo que dá trabalho. Porque é sedentarismo da vida interior. É sedentarismo da vida interior. Entende? Lilica, vem cá. Vocês estão escutando ela? Então, para terminar, gente, comece a prestar atenção tudo que faz você olhar, que te dá aquele desânimo, que te frustra, né? Que a frustração é isso, aquele desânimo, aquela coisa que você fala, poxa vida, né? Olha isso dá trabalho, isso eu não quero, isso eu não gosto, isso... Então, faz esse exercício. Primeiro, para olhar se são pensamentos que estão te destruindo, porque você está se comparando com um modelo bolha, vamos chamar assim, modelo bolha. Vamos lá, então vamos pôr na prática o segundo. A partir do momento que você tem uma frustração, primeira coisa, estou frustrada comigo mesma, com o meu corpo, com a minha vida, com a minha casa, ou com não sei o que, ou com o passeio, ou com não sei o que, porque eu olhei alguma coisa dentro da bolha. Olha lá, o modelo bolha é do modelo bolha. Então, pera lá, deixa eu analisar. Raciocina em cima disso.
Esse modelo é um modelo que realmente eu entendo que eu busco para minha vida. Não vai ser porque vocês estão aqui, né? Então, provavelmente da bolha não é o que vocês buscam. Vocês buscam coisa fora da bolha, senão vocês não iam estar aqui. Concorda? Vocês não iam estar aqui. Vocês iam estar vendo outras coisas. Então, aqui vocês não iam estar. Então, nós estamos fora da bolha. Então, se você está se comparando com coisa lá de dentro, então você tem que parar e falar, opa, pera lá. Eu que tô errada, porque eu tô me frustrando com coisa que nem eu quero, porque minha felicidade não está ali. Porque minha felicidade está um projeto maior. Então, eu tenho que parar de ver isso aqui. Eu tenho que parar de me comparar com isso, porque eu busco coisa fora dessa bolha. Então, não tem como eu me comparar com alguém que tá ali. Porque não é o que eu quero. Isso é ilusão da minha felicidade. Então tá, então aí você sai disso, você começa a se conectar com as coisas que você quer. E o outro ponto, né, você se compara, vê se é o modelo bolha que você está se olhando. E o segundo ponto é ver se essas frustrações têm a ver ainda com algo que você não conseguiu se desenvolver, né? Autodesenvolvimento, autoconhecimento, né? Eu estou frustrada com o quê? Né? Com o quê? Com o outro ou comigo mesma? Se é comigo mesma, o que está acontecendo? Eu estou sempre repetindo os mesmos erros? Será que está faltando eu desenvolver o que em mim? A perseverança? Qual força será que está fraca em mim? Né? Qual que eu posso me desenvolver? Se eu estou frustrado com o outro, né? Como que eu posso agir? Como que eu posso abordar? De repente eu abordo muito ríspida, eu abordo já soltando os cachorros, de repente eu já grito com o filho, eu já solto os cachorros no marido, ou eu faço tal coisa. Como que eu posso melhorar? Como que eu posso melhorar? Para abordar de uma outra forma. Como que eu posso desenvolver algo em mim que seja melhor para mim, que eu vou me sentir melhor, que eu vou fazer melhor para quem convive comigo, para o outro, meus filhos, para o marido, melhor para o todo, porque todo mundo sai ganhando, né? Então, sempre que a gente vai fazer algo em relação ao outro, passa por nós. Passa por nós. E sempre que a gente tem uma frustração, seja ela, então eu tô indo para uma viagem e a ponte quebrou, e tem um trânsito, caiu um caminhão, tá tudo parado, né? Que é uma frustração de algo que não dependia de você, né? Qual a sua reação? Se é uma reação de bolha, é uma. Se é uma reação que você tá fora da bolha, você tem um entendimento que aquilo não tem tanto valor assim, né? Que tudo bem, ninguém gosta de ficar ali, ninguém gosta de ficar num trânsito preso, né? Mas tudo bem, né? Então vamos contar piada, vamos rir de alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, vamos... Entende? A gente melhora até o nosso ambiente e o ambiente dos nossos filhos. Porque muitas vezes eles veem pais estressados, porque nós não sabemos lidar com as frustrações, nós não sabemos lidar com coisinhas desse tamanhozinho. E aí o ambiente fica muito tenso, muito pesado, muito estressante, só grito, só bronca, só cobrança, sabe? Passa a não ter alegria. A alegria. Lembra que eu falei que não existe só o preço e o custo? Eu quis deixar isso pro final. Existem as alegrias e os benefícios. O que acontece hoje, gente, tudo parece que olha o preço e o custo. Porque como vive na bolha, tudo que exige um pouquinho de esforço, nossa, é muito preço, é muito alto, muito custo. Nossa, educar filho, nossa, tem que dar banho, tem que fazer tal coisa, é tudo assim, entende? Por quê? Porque vive na bolha, tem que sempre ter prazer, tem que ser sempre gostoso, tem que ser sempre bom. E aí, a gente esquece o benefício, a alegria, o prazer que existe a hora que a gente vai dar banho numa criança, que pode brincar, que pode comer junto. A gente esquece que ali tem uma criança, que ali tem uma vida, que ali tem um momento de eternidade. Eu já falei isso num segundou, que todo ato que a gente faz com amor e com presença é um carimbo de eternidade. Todo ato que a gente faz com amor e com presença é um carimbo de eternidade. Esse ato não morre. Não morre. Ele é impregnado.
energeticamente, espiritualmente, ele fica, ele permanece. É um carimbo de eternidade que você deixa. Entende? Gente, é isso que vale a vida. É isso que vale a vida. Só que para isso a gente tem que sair do nosso ego. A gente tem que sair do nosso eu. Porque é muito mais sobre servir e sobre ser do que receber e ter. É muito mais sobre ser. Sobre servir. Sobre deixar evoluir aquilo que precisa ser evoluído em você. Entende? Do que ter e receber. É muito mais. Só que a felicidade disso também é muito maior. É que a gente tende, a gente sai um pouquinho da bolha, volta para a bolha. Aí a gente se compara com as coisas da bolha. É tudo muito ilusório. Entende? E, para terminar aqui nosso bate-papo, se eu perguntar para vocês qual o nome da sua tataravó de 5 gerações para trás lá, sem ser a avó, nem a bisavó, nem tataravó, a outra, ou avô, ou tataravô, 6 gerações para trás. Vocês não sabem. Nós também vamos ser esquecidos. Entende? Nós também não vamos ser lembrados. Daqui 3, 4 gerações, ninguém lembra o nome da gente. E isso é muito sério. Se a gente começa a entender isso, a gente começa a refletir sobre as nossas ações. Quais são as nossas ações que têm carimbo de eternidade? Porque o que eles fizeram lá atrás, até hoje, impregna energeticamente todo o ramo de ancestralidade. Então, que a gente possa ser pessoas que façam carimbos de luz, de amor, de eternidade. Porque não é só os nossos filhos que vão se beneficiar, é toda a geração que vem para frente. E eu vejo isso, gente, mulheres que eu atendo, é lindo de ver. São pessoas que passaram por processos de dor para trás, mas elas são a virada da chave. É incrível. Pessoas que têm luz e que estão ali para o autoconhecimento e ali dá um clique nelas. Elas entendem a vida de uma outra forma, elas são diferentes de tudo, mas dali começa uma nova história. Isso é lindo de ver, lindo, lindo de ver. E esses são os carimbos de eternidade que a gente pode fazer, que a gente tem que estar desperto para fazer, sabe? Os nossos atos são carimbos de eternidade, quando a gente tem amor, quando a gente tem presença, quando a gente tem eternidade nos nossos atos, eles se tornam carimbos de eternidade. Porque nós estamos agindo espiritualmente naquilo que não morre. Nós deixamos isso de herança, nós deixamos energia boa, nós deixamos muitas coisas boas do que ruins. Entende? Então a gente tem que se elevar. A gente tem que se elevar. Então as frustrações, elas não são em vão. Gratidão por tudo, cada live é um aprendizado, reflexão sobre a vida e a eternidade. Quero eternizar para eles. Ai, que lindo, gente. Obrigada. Estou terminando aqui por hoje com essa reflexão que fica para a vida de vocês. É um exercício que eu também faço para mim, que eu também sou uma ser humana que mora aqui nesse planeta, né? Mas que eu fico muito feliz de ter vocês aqui, que não estão na bolha. Senão vocês não estariam aqui, vocês não estão na bolha. Só que nós vivemos num mundo que é muito isso aqui, muito. Então a gente tende, sabe? A gente tende ou ir para pressa, ou ir para falta de tempo com qualidade, achar que a vida tem que ser correria, achar que a vida tem que ser falta de sintonia, achar que a vida é consumo, achar que a vida é comparação com as coisas, esquecer que nós, né,
estamos aqui, passa um dia que a gente, poxa, eu queria tanto ter tido mais presença, né? Parabéns, doutora Denise, você é maravilhosa, nos ensina muito, amo a sua vida. Ai, amém, Manoele, obrigada, queridíssima Manoele. Então, a gente tende a voltar para cá, sabe? Os nossos olhos nos enganam muito, porque a gente vê. A gente tem que tomar cuidado muito com o que a gente vê, com o que a gente escuta, porque nós não nos alimentamos só pela boca. Nós nos alimentamos, a boca alimenta o nosso corpo físico, a gente precisa comer, precisa beber água. Mas e o restante? Como que você alimenta a sua mente? Como que você alimenta as suas emoções? Como que você alimenta o seu espírito? Ou não alimenta? Ou eles estão desnutridos, estão sem vitaminas, eles estão com a imunidade baixa. As emoções, a sua mente, a parte intelectual, a sua parte espiritual, como é que ela tá? Tá desnutrida ou tá nutrida? Porque se ela tiver com imunidade baixa, qualquer coisinha vai adoecer ela. Entende? Então, as frustrações, gente, é a gente olhar a vida de outra forma. Eu quero que daqui pra frente, a partir de amanhã, qualquer frustração, seja com você, seja com o outro, ou seja com o mundo que aconteça, você extraia algo de crescimento para você. Porque se você começa a suplantar isso, você começa a fazer esse treino de suplantar, você está se desenvolvendo que você não tem noção das virtudes que você está desenvolvendo aí dentro. Você não tem noção. Você está desenvolvendo integridade, você está desenvolvendo perseverança, você está desenvolvendo paciência, você está desenvolvendo força de perdão, você está desenvolvendo um monte de coisa espiritual, mas muitas coisas grandiosas. E aprendizados, porque às vezes a gente tem que olhar aquilo e falar, nossa, olha só, frustrei isso. Como que eu não vi que não era o caminho para eu ir, né? Tinha tanto sinal ali, e eu teimosa, fui lá, poxa vida. O que era para eu aprender com isso? Porque eu não vi. Faltou humildade, faltou eu parar, faltou silenciar. Quando a gente para, todos os recursos vêm. Às vezes é falta de fazer um silêncio interior. Entende? Então, as frustrações, gente, elas não são de todo ruim. Não é só para te deixar desanimado, frustrado, chateado, com raiva, irado, não. Ela é essencial para que muitas coisas sejam desenvolvidas. O filho que não se frustra vai crescer uma pessoinha bem complicada. A criança que não se frustra, não aprende, e você vê que é de pouquinho, né? A criança se frustra com coisinha pequenininha, porque ela não tem o brinquedinho, tem toda a fase do desenvolvimento. Não adianta querer fazer uma criança de 2 anos emprestar o brinquedo, porque é difícil mesmo, que ela não tá na fase do egocentrismo, mas depois ela começa. Não é papo pra live, mas cada fase tem o seu período da criança. Mas o mais importante é que ela comece a aprender sobre gerenciamento da sua afetividade, gerenciamento da sua raiva, do seu medo, né? Ele é um ser que não é só um corpo. Educar filho não é só dar comida, pôr na escola e dar roupa. Não é. É educar essa parte espiritual deles, fazer com que eles se tornem fortes. Lembra que eu falei? Desenvolver corpo, mente, alma, espírito, tudo junto. Não deixa um para trás e desenvolve só um que dá problema. Quantas pessoas a gente conhece que às vezes tem 30, 40 anos e tem a imaturidade, como eu falei, de uma criança de 7. Entendeu? E nós temos que começar essa tarefa por nós, né? Fazer essa autoanálise, esse desenvolvimento, autoconhecimento, olhar para as situações, refletir sobre elas e sobre nós, sabe?
E também daquela conversa interna que a gente fica na nossa cabeça, sabe? Quantos pensamentos passam na nossa cabeça o dia inteiro? Começa a se ouvir lá dentro. Lá dentro, gente, é muito pensamento. É muito. Pensamento que a gente não gosta da gente, pensamento que o corpo devia estar não sei de que jeito, não sei o que lá, não sei o que devia que jeito, que o filho não sei o que lá, você já olha para um filho porque você lembra da birra que ele fez uma semana anterior, você já olha com raiva, você já olha com não sei o que, tudo lá dentro. Tudo lá dentro. E tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa é energia. A gente já está projetando a cena. Se a gente fica lembrando da malcriação do filho que fez final de semana passado e só lembra disso, você está emanando essa energia para que isso continue acontecendo também. Então, ou seja, gente, tudo a cura está em nós. Tudo. A gente precisa curar em nós primeiro, entendeu? Nós precisamos mudar a nossa energia, elevar a nossa energia, mudar nosso padrão vibratório, mudar nosso pensamento, mudar nosso sentimento, mudar. Nós precisamos isso. Porque daí o restante muda. Entende? O que está em torno da gente são atores na vida. Atores. É tudo ator. É tudo que a gente precisa entender. Como se o teatro, a gente está lá na nossa peça da vida, né? Do nosso. E tem atores que estão contracenando conosco. Para nosso desenvolvimento. Entendeu? Porque nada é por acaso, gente. Se tem uma sabedoria maior, por que o teu filho nasceu aí na tua casa, o meu nasceu aqui, o outro nasceu lá? Por que você nasceu do pai e da mãe que você veio? Não é assim, ó. Ah, vamos chacoalhar aqui e jogou. Não é. Tudo é pensado. Tudo é pensado. Tudo é pensado. Existe um pensamento para essa pedra aqui, ó. Alguém pensou isso aqui, ó. Um Deus maior, um criador, universo, como que você quiser chamar. Já pensou? Entendeu? Como que colocou uma água aqui nesse planeta? Como que pôs terra aqui? Gente, eu vou começar a falar de natureza, então eu vou embora. Então, meus amores, somos até meia-noite. Vocês fizeram sentido para vocês, então? Obrigada pelo retorno, Sandra, Emanuele, Rê, todo mundo que participou aqui. Eu vi que tem um monte de mensagem, deixa eu ver se eu vi. Refletimos tudo neles, verdade, verdade. Por isso que devemos ter foco nas coisas boas. Forte isso. Márcia, Nancy, que bom que você estava aqui. A Tânia, a Andréia, Ana Luísa, todos que estão aqui, Silvia, Eliane, todas vocês. Que bom, fez sentido para vocês. Bora lá, vamos colocar em prática isso. Vamos olhar para a nossa vida, para as nossas frustrações e ver os ensinamentos que ali contém para nos tornarmos pessoas mais elevadas e mais fortes, para nós inspirarmos os filhos também a serem assim, né? Pessoas elevadas e mais fortes, mais resistentes, né, espiritualmente, emocionalmente, que a gente não caia nessa fragilidade dessa bolha, nessa fragilidade, que parece que é tudo ótimo, mas não é, né, que ali não cria seres humanos fortes espiritualmente, né, são muito fracos, qualquer coisinha dói, frustra e tal, e tem que ter mais prazer e mais consumo e mais anestésico, né. Vamos olhar o arame farpado que nos feriu, vamos entender, né? Por que a gente estava desatenta? Por que ele feriu? Por que ele estava ali? Por que nós estamos passando por ali? Né? Vamos entender mais do que só colocar anestésico nas coisas, entendeu? Ok, meus amores. Então, uma boa noite, uma boa semana. A gente continua se vendo aqui pelo Instagram. Obrigada pela presença. Amei vocês aqui. E que a gente possa crescer juntos. Tá bom? Um beijo para vocês, uma ótima noite. E eu vou deixar salva. Compartilhe com alguém que você acha que vai gostar também, tá bom? Um beijo. Tchau, gente. Boa noite. Bons sonhos.